Sabe qual a categoria de software que mais tem crescido dentro das áreas de receita aqui no Brasil? E também internacionalmente, mas isso chegou como febre basicamente no ano de 2025, são as plataformas de Revenue Intelligence. Por quê? Porque todo mundo sabe que as áreas de SDR, venda, CS, elas têm alguns problemas em comum, né? Primeiro, quantidade de tarefas operacionais absurdas, né? Então, o vendedor tem que ficar preenchendo o CRM, fazendo ata de reunião, enviando e-mail de próximos passos. CS tem o desafio de registrar os tickets né, que combina com os clientes, eventuais problemas, próximas atividades. Time de SDR tem que preencher manualmente o card de qualificação, sem contar o histórico de cada lead, que ele é completamente perdido, né? Se você não tem informações sólidas de cada etapa, fica impossível você entender onde você errou. É por isso que as áreas muitas vezes brigam. Ah, não, a venda foi torta, né? Ou então o vendedor briga com o CS, não, essa reunião não foi qualificada, e aí acaba trazendo todo aquele viés de falta de comunicação, né? Um outro ponto, que é uma grande dor também das empresas, é a falta de inteligência comercial. O que eu quero dizer como inteligência comercial? Quero dizer justamente na parte de você entender quais são os principais concorrentes que de fato estão te incomodando. Às vezes você pensa que um concorrente é muito mais relevante que o outro, mas na prática, quando você vai ver as negociações dos seus vendedores, você percebe que é um terceiro que você nem imaginava que tenha aparecido com mais força. Você consolidar os principais pontos de dúvida, de objeção que o mercado vem trazendo, para você refinar o seu pricing, por exemplo, para você entender o novo mercado que você pode explorar, e também a parte de enablement, né? Avaliar o vendedor sempre foi um grande problema. O gestor não tem tempo para ouvir todas as ligações. Se você tiver um time de enablement, muitas vezes você tem que fazer um enablement do enablement, porque ele não conhece o produto com profundidade. O gestor não vai conseguir ficar vendo cada ligação, às vezes ele tem que ver uma amostra, e aí já sabemos que quando vê uma amostra ele não pega todos os casos e dificilmente tem uma capacidade de gerar inteligência sobre o todo, e por isso que surgiram as plataformas de Revenue Intelligence, né? Bom, o que as plataformas de Revenue Intelligence fazem? Eu vou mostrar uma na prática para vocês hoje. Elas se conectam com os pontos de contato com o cliente, então WhatsApp, ligação, reunião presencial via app, videoconferência. Elas têm a capacidade de, primeiro, transcrever, fazer uma análise sentimental de todos esses diálogos, fazer o que a gente chama de data matching, que é conseguir conectar, né, todos os pontos de contatos com um determinado lead conta, organizar esses dados e gerar acionáveis. O primeiro é gerar acionáveis dentro de um CRM, então preencher o CRM de forma automática, criando atividades, registrando tarefas, inserindo campos, por exemplo, de temperatura de lead, risco de churn, e gerando uma inteligência em cima dessa massa de dados que ele está participando, que ele está capturando, e também o viés de inteligência, que é o viés você analisar não só granularmente cada lead, cada reunião, cada interação, mas também você conseguir ver de forma ampla, como eu comentei, os principais concorrentes estão sendo citados, informações que você só vai conseguir ver analisando uma massa de dados gigante, que o ser humano dificilmente vai ter capacidade de fazer isso de forma ágil, né, ou de forma tão detalhada. Bom, vou mostrar para vocês a SalesBuddy, né, uma plataforma de Revenue Intelligence aí, para que vocês entendam como é que elas funcionam na prática. Mas vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela e vou abrir a plataforma para vocês. Bom, como é que a plataforma funciona, pessoal? É muito simples. Você integra com as suas ferramentas, então você pode integrar com o seu HubSpot, com o seu Salesforce, com o seu RD, com o seu Pipedrive, enfim, qualquer tipo de CRM presente. Você pode conectar também ao WhatsApp, né? Então, você pegar informações no WhatsApp do teu vendedor e assim por diante. Você tem a capacidade ali já, né, de gerar uma série de sincronizações, então você sincronizar a tua agenda, o teu calendário, no caso do teu vendedor, do teu SDR, assim por diante, para que a AI entre automaticamente em cada uma dessas agendas, né? E uma vez isso estando configurado, né, você basicamente tem acesso aqui às reuniões, você consegue visualizar as reuniões do seu time, né? O gestor pode, enfim, ver as reuniões do time dele, as ligações, as conversas de WhatsApp e assim por diante. E aí, quando você clica em uma reunião, essa aqui já aconteceu, né? Olha que bacana. Você, além de ter a gravação dessa reunião, você tem aqui uma timeline, então em que pontos da reunião foram falados itens, por exemplo, relacionados a preço, relacionados a dúvidas de implementação. Então, por exemplo, aqui nesses 29 minutos, ele trouxe como funciona o modelo de pagamento, né? E aí ele já traz aqui
um pouco do que foi perguntado. Além disso, tem também aqui o que a gente chama de templates, então ele já organiza de maneira estratégica aqui alguns tópicos que hoje o vendedor acaba perguntando e que antigamente ele tinha que ficar lá preenchendo o CRM enquanto ele pergunta ou anotando num bloquinho para depois preencher o CRM. Esses campos são totalmente personalizados, tá? Então, ó, por exemplo, ficou combinado algum próximo passo, o cliente trouxe alguma objeção, qual a urgência do cliente, tudo isso você consegue configurar através da parte de templates. Então, as perguntas elas ficam pré-configuradas aqui, né, que você pode fazer com seus critérios de qualificação, com seus pontos que você deseja de avaliar daquela reunião, e adicionar isso como campo aberto, múltipla escolha, sim ou não. Então, o cliente demonstrou um interesse alto, médio ou baixo. Você consegue inserir esses inputs para que a AI analise aquele contexto e diálogo e te dê as respostas que você precisa, né, para fazer uma ação, para tomar uma decisão e assim por diante. O que é legal é que você pode ter vários templates. Então, vamos supor que você tem reunião de vendas, reunião de onboarding, reunião de ongoing. Você já deixa aqui basicamente quebrado esses templates para que ele organize as informações. O outro ponto é a transcrição, né? Então você vê na íntegra o que foi falado, né? Você também tem aqui um chat que você pode perguntar qualquer coisa. Então, por exemplo, quais próximos passos combinados? Isso é legal porque você pode fazer perguntas que eventualmente passaram naquela reunião e também adicionar contexto de outras reuniões, tá? Então, você fez 5 reuniões com o lead, você já pode fazer uma pergunta em cima de todas as interações para que ele te responda alguma dúvida que você tenha. Então, além do que ele já resume automaticamente, você pode fazer outras perguntas estratégicas para que isso te ajude na elaboração de uma proposta, te ajude a ter algum tipo de insight e assim por diante, tá? O que ele vai fazer aqui, tá? Então, ele está basicamente analisando essa interação ou essas interações que você definir. Ele vai sim demorar alguns segundos, porque ele está analisando uma massa de dados, né? E está desenvolvendo ali, de certa forma, um senso crítico e estruturando uma resposta para te dar. E aí ele vai ir processando. Enquanto ele vai processando isso, né? Vou passar aqui também por uma parte de enriquecimento. Então, ele tem a capacidade de trazer o CNPJ, número de funcionários, receita estimada, uma descrição da conta, os produtos e serviços principais. Tudo isso a plataforma de Revenue Intelligence ela traz a partir de uma série de bancos de dados públicos, né, ou até mesmo privados aqui, que são conectados à solução e ajudam a enriquecer para que o cliente final consiga ter mais informações daquela respectiva conta, né? Bom, aí falando um pouquinho aqui da parte de habilidades, né? Você consegue basicamente identificar as habilidades do vendedor, tudo isso aqui é altamente configurável, tá? Você consegue, inclusive, pedir um detalhe do porquê que ele deu aquela avaliação para cada uma dessas habilidades. Você consegue imputar, né, os pesos que você quer atribuir também a cada um desses direcionamentos. Isso é super bacana, tá? Aqui ele já trouxe a consolidação da pergunta que eu fiz, então quais os próximos passos combinados, né? Ele já pegou isso de uma série de reuniões, então por isso que ele demorou alguns segundos. Ele já organiza isso e já traz aqui de maneira compilada, mas qualquer pergunta que você quiser, você pode fazer. Você consegue compartilhar essa reunião, obviamente, né? Também para enviar para algum cliente, algum parceiro, enfim, e também, obviamente, esse dado pode ser enviado diretamente para o seu CRM. Um outro ponto super legal é que você tem as estatísticas, né? Então, você consegue ver, por exemplo, quantas reuniões tiveram, aqui o tempo de fala de cada vendedor, cada cliente, total de reuniões. Então, você consegue ter uma visão de produtividade, né? Selecionar isso aqui numa escala de tempo. Então, estou vendo aqui em cima de 1.253 reuniões. Caramba, né? É um volume bem, bem expressivo. Análise de concorrentes, né? Então, vou pegar aqui nos últimos 3 meses, quantidade de concorrentes mencionados, 224. Aqui ele já traz cada um dos concorrentes, traz se a impressão que foi falada foi negativa, positiva. Então, por exemplo, o seu cliente final pode estar falando que ele está cotando com outro concorrente, gostou muito de alguma coisa, ou detestou alguma coisa, ou cancelou num concorrente e veio para cá pelo motivo tal. Então, eu consigo entender, por exemplo, qual que é o meu maior concorrente aqui hoje, dentro de uma das nossas vertentes de produto, justamente porque eu estou vendo as menções que são feitas pelos nossos próprios clientes. Um outro ponto é que eu consigo avaliar também dúvidas, né? Então, por exemplo, no último trimestre aqui eu tive milhares de dúvidas. Aqui ele já categoriza essas dúvidas e traz quais são as principais dúvidas hoje que foram realizadas dentro daquela reunião, né? Ele compila isso de maneira inteligente e você consegue identificar em quais reuniões isso foi perguntado. Isso é super legal para você ter um viés de melhoria dos seus materiais, um viés de entendimento também se o time está bem capacitado para resolver essas dúvidas quando elas surgem, e assim vai.
Você também tem a avaliação, né, das reuniões, então você consegue avaliar aqui por time, você consegue identificar também aqui uma parte de detalhamento das habilidades de cada vendedor, então entender pontos que eventualmente cada um deles pode se desenvolver, né? Você tem também o que a gente chama de profiling, então você consegue identificar cada um dos vendedores aqui, né? Vou pegar um aqui de exemplo, identificar aqui a evolução dele em cada uma das habilidades, então isso é interessante, né, para entender se ele está de fato melhorando ou não, as principais objeções que esse vendedor teve que lidar, né? Então você tem aí uma série de fatores aí de avaliação. Outro ponto que é super legal é que você consegue também conectar, como eu já comentei, o WhatsApp, né, dos seus respectivos times e também ter toda essa visão consolidada ali que ele traz, né, de uma reunião, de uma interação e assim por diante, tá? Isso também pode ser conectado com VoIPs, né? A gente tem o próprio aplicativo comercial ali de mobile, né, que ele pode ser inserido. Então, essas soluções, elas acabam ajudando muito, principalmente no viés de preencher e criar ações no CRM, porque tudo isso aqui que foi, por exemplo, compilado dessa reunião, ele pode ser enviado para o CRM já nas integrações, tirando o tempo total do SDR vendedor CS de fazer qualquer tipo de preenchimento manual, além de toda essa camada de inteligência, né? Então, eu vejo que, de certa forma, esse tipo de plataforma ele é totalmente essencial hoje dentro das operações. Quem implementa dificilmente vive sem, justamente pelo fato, né, de você conseguir praticamente reduzir 70% do tempo do teu time comercial, assim como uma série de ganhos qualitativos em termos de análise de dados, né, e outros pontos que podem fazer a sua operação melhorar bastante, né. Mostrei aqui da SalesBuddy, mas obviamente existem outros players no mercado para isso, principalmente globais. Os globais acabam tendo um valor extremamente elevado, né. A solução, por exemplo, da SalesBuddy já é uma solução um pouco mais acessível, mas tem outros players aí também que oferecem. Acredito eu hoje que empresas que ainda não adotaram esse tipo de solução já estão para trás em termos de evolução, em termos de performance, em termos de otimização do que eles poderiam estar otimizando. Eu acho que cada vez mais, né, o que a gente tem visto no mercado SaaS é uma luta para que o relacionamento humano seja mantido e as tarefas operacionais sejam feitas por um copilot, que é justamente um pouco do que eu mostrei aqui, né? Você tem uma capacidade de melhorar o vendedor naquilo que ele é bom e substituir ele naquilo que ele não é tão bom, mas que é essencial para a operação dele, como o preenchimento de CRM, por exemplo. Beleza, pessoal? Então esse foi um pouco aí do meu vídeo falando um pouquinho sobre plataformas de Revenue Intelligence. Existem dezenas de milhares de recursos adicionais a esses. Eu vou deixar aqui também um link para vocês, para caso vocês queiram conhecer a plataforma que eu mostrei aqui. E vamos nessa. Eu vou começar a fazer uma série aí de avaliações de outros produtos também. Então, fiquem à vontade aí para seguir o canal, acompanhar nossos conteúdos, que tem vídeo aí praticamente todo dia. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.